Esther, capítulo de número 7. Pais, aos pais presentes, vocês contam segredos aos seus pequeninos? Se a resposta for sim, é estranho, porque você sabe que essa não é uma boa ideia. Alguns especialistas dizem que um segredo, por mais simples que seja, é algo pesado para uma criança, no sentido de que ela não consegue lidar bem com isso. Acredito, inclusive, que alguns pequeninos entendem que às vezes os segredos podem ser perigosos. Por isso, adultos também têm problemas com segredos. Esther que o diga. 5 anos se passaram e a rainha da Pérsia encobriu um grande segredo sobre a sua descendência. Ela pertencia ao povo judeu. Ninguém parecia desconfiar disso. Contudo, um acontecimento inesperado tratou de complicar e muito a situação dos judeus na Pérsia. Como nós vimos no capítulo 3, Amã manipulou Xerxes e moveu a mão do rei contra Mardoqueu e todo o povo judeu. Eles não podiam mais se esconder na Pérsia, muito menos Esther. Ela que por muito tempo viveu como uma persa, se vê obrigada a tomar uma posição em favor de seu povo. Irmãos, não era apenas uma missão difícil, era praticamente uma missão impossível. Aqui, Esther se coloca em um jogo de poder com os 2 homens mais poderosos do reino persa. Não era uma posição segura para ela. As possibilidades não estavam a seu favor. Mas podemos dizer com convicção que Deus estava. Afinal de contas, Ele prometeu jamais desamparar o seu povo. E quando se trata dele, a história e seus acontecimentos são servos para a sua glória e para o bem do seu povo. Séculos nos separam, e a mensagem por trás do livro de Esther continua a nos abençoar. Meus irmãos, nosso Deus é soberano, e por isso eu e vocês podemos esperar nele. Amém? Vamos ao Senhor em oração? Amém? Deus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos na tua casa. Nós te pedimos, Senhor, abre os nossos olhos para que vejamos a tua glória. E não só isso, mas nos ajuda a encontrar prazer nelas. Nos ensina a descansar diante de quem tu és, Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, nos encha de amor por tua glória nesta tarde. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Por favor, e tenha misericórdia dos meus irmãos também. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, por hora eu queria ler apenas o verso de número 2 do texto. Por favor, me acompanhe. Esther capítulo 7, versículo de número 2. Diz o seguinte: E enquanto estavam bebendo vinho, no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. O autor sagrado aqui, no capítulo 7, nos conduz a um ponto alto da narrativa. O desfecho desta história toda, envolvendo Esther e o povo judeu, depende de como as coisas acontecem aqui. Existem 2 opções, irmãos. Ou tudo dá certo para Esther, ou ela e os judeus estariam em maus lençóis. O capítulo 7 nos coloca diante de um dos banquetes, não qualquer banquete, mas um dos banquetes mais importantes da história. Como bem observou um comentarista, o livro de Esther narra a libertação daquilo que poderia ter sido o primeiro holocausto da história. O cenário é de suspense durante o banquete e de confusão por trás dos muros do palácio. Afinal de contas, a vida de milhares de judeus estava em jogo. E por que não dizer que eles precisavam de um milagre?
Dos versos 1 a 10, vemos uma Esther lutando pelo seu povo, diante de dois monstros. Um rei tirano, que só se importava com o seu umbigo, e um primeiro-ministro faminto por poder e honra. Vocês percebem a insegurança e o perigo? Por que podemos crer que isso vai dar certo? Porque eu e vocês, irmãos, não podemos ignorar ou nos esquecer de quem realmente é o personagem principal nessa história toda. Ele não tem o seu nome citado aqui, mas ele exerce mais influência sobre os acontecimentos do que Xerxes, Esther e Amã juntos. Deus e sua mão invisível está no controle da história de Esther e das nossas vidas também, para a sua glória e alegria do nosso coração. Por isso, irmãos, nós também podemos esperar em Deus. Por que esta verdade é importante? Ou melhor, como eu e vocês nos beneficiamos desta grande realidade? O texto que nós vamos estudar hoje nos coloca diante de três grandes respostas. E eu queria ir à primeira delas com vocês agora. Vocês podem me acompanhar com o boletim. Dos versos 1 a 4, nós vemos que os cristãos podem esperar em Deus em meio ao caos. Nós vamos ler todo o texto à medida que a gente for prosseguindo, certo? A primeira etapa do plano de Esther foi concluída. O rei e Amã compareceram ao segundo dia do banquete, como nós vemos no versículo de número 1. Esse era um bom sinal para ela. O seu plano estava surtindo efeito. Afinal de contas, vemos aqui um rei Xerxes comprometido com o pedido de sua rainha. Como eu posso fazer essa afirmação? Leia comigo o verso de número 2, por favor. E diz assim: e enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Por isso, Esther soube que era hora de fazer o pedido. O rei beberrão deixou até o vinho de lado para finalmente satisfazer a sua curiosidade. E mais, outra vez ele encoraja a sua rainha publicamente, se comprometendo em atender o seu pedido. O cenário estava preparado para Esther agir. Diante disso, irmãos, ela lança a bomba. Versículo de número 3. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Depois das cortesias, ela conseguiu a atenção do rei para si. Eu e meu povo estamos em perigo. O interessante é o que a ordem de suas palavras nos diz. Vocês notaram que ela ligou o seu próprio destino ao destino de seu povo. Se os judeus caírem, Esther caía com eles. O importante é enfatizar que Esther, mesmo diante de uma situação instável, revelou que a sua vida e a de milhares estava sendo ameaçadas. Podemos dizer que foi um movimento inteligente dela? Ou ainda nos perguntar por que não há nenhuma menção ao povo judeu aqui? Ela não falou sobre eles. Por ora, eu e vocês devemos saber que estava na estratégia dela. O mais importante é entender que aqui Esther introduziu o rei em seu caos. E ela não para por aqui. Como uma boa estrategista, ela explica por que o seu pedido era importante. Versículo de número 4. Me acompanhe, por favor.
Pois eu e o meu povo, fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Ela inicia citando literalmente, palavra por palavra, o decreto que foi assinado contra os judeus. Mais uma vez, o interessante é como ela o faz. Diferente de Vasti, da primeira rainha, Esther evita atitudes diretas e usa de jogo de cintura com o rei. Ela faz com jeito. Notem o uso do modo passivo, quando ela descreve o edito, quando ela fala sobre ele. Mais uma vez, versículo 4. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Esther aqui evita ter de apontar para um culpado. O seu objetivo era deixar o rei irado, e não para que ele parasse e pensasse o que seria mais difícil: encontrar um novo primeiro-ministro ou uma nova esposa favorita. Mais do que isso, vocês sabem muito bem que Esther estava lidando com um interesseiro. Xerxes não era boa peça, não. A sua missão não era só convencer o rei de que ela era importante para ele, mas de que fazer o bem nesta situação seria uma boa jogada para ele. Vocês lembram que no capítulo 3, Amã prometeu encher o bolso do rei em troca da destruição do povo judeu? Então, para o seu plano dar certo, a rainha precisava convencer o rei do benefício para ele. Como bem coloca Ian Duguid, um comentarista, ele diz o seguinte: a única garantia constitucional no império era o direito do rei de maximizar seus próprios interesses. Portanto, o pedido de Esther tinha de se basear no fato de que, embora isso fosse custar ao rei alguma inconveniência ou perda financeira, tinha ela em mente o melhor interesse dele ao fazer o pedido. Afinal de contas, poupar esse povo significava também poupar a ela. Vocês percebem em que situação Esther estava metida? O seu povo estava em risco, a vida dos judeus estava em risco, e ela precisava barganhar com um homem egoísta, insensível e instável. O rei, com sua personalidade caótica, não estava nem um pouco preocupado se muitos judeus iam morrer ou não, mas sim com seus próprios interesses, com seu bolso cheio no fim do dia. O ambiente de instabilidade é nítido aqui. O caos de Esther parece aumentar ao ter que lidar com um monstro como Xerxes. Mas, irmãos, eu prefiro crer que, em meio às incertezas, ela guardava em seu coração as promessas de Deus em guardar seu povo. E você, cristão, como reage ao caos? Como lidamos com as provações, sofrimentos e incertezas desta vida? Na teoria é muito simples. Contudo, quando vamos para a prática, a situação por vezes acaba sendo dramática. Ao invés da confiança no pastor do Salmo 23, incorporamos o clamor do Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? É assim que acontece na sua vida. A grande lição é: despertem e admirem a grandeza e a soberania de nosso Deus. O Salmo 46, versículo 10, nos apresenta uma verdade que conforta o nosso coração. O salmista diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Não era assim que as coisas deveriam ser, irmãos? O eterno não é indiferente ou distante, mas Deus presente.
Aí você olha para mim e diz: meu irmão, pare de sonhar. As coisas lá na minha casa estão desmoronando. E o meu casamento, ele não está lá essas coisas. A minha espiritualidade me decepciona. Eu não estou vendo as coisas acontecerem como eu esperava. Por que isso? Onde está Deus? É aí que está o nosso grande erro, irmãos. Amamos questionar quando as adversidades batem à nossa porta, mas ignoramos quem tem nos permitido passar por ela. Nos pastos verdejantes e tranquilos louvamos a Deus, mas quando nuvens escuras pairam sobre nós, queremos colocá-lo contra a parede. Essa não é uma maneira sábia de reagir ao dia mau. A pergunta é: como lidamos com o caos da vida, irmãos? Como lidamos? Com perseverança e confiança. Para tornar as coisas mais claras aqui, eu trago em meu auxílio uma carta, ou melhor, uma epístola sapiencial. Como assim? A epístola de Tiago, no Novo Testamento, tem como alvo a sabedoria. Mas não se engane, meu irmão, não é a sabedoria segundo os padrões deste mundo. O sábio, segundo Tiago, é aquele que sabe como reagir diante do imponderável, diante do dia mau. O autor desta carta sabia do que estava falando. Afinal de contas, era um homem experimentado no sofrimento. E este mesmo homem escreve o seguinte no início de sua carta. Versículos 2 e 3 do capítulo 1, eu vou ler para vocês. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o passar por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Ele sabia mesmo do que estava falando? Quem é o homem que em sã consciência considera motivo de alegria passar por diversas provações? Quem gosta de sofrer? É aí, irmãos, que a lógica do Evangelho entra em cena. Jonas Madureira tem uma ilustração interessante. Ele disse que uma vez conversando com um professor agnóstico, na sua época de faculdade, e o professor afirmava com todas as suas forças: não existe felicidade. E ele disse: sabe qual é a nossa diferença? Você é alguém plenamente infeliz, com picos, momentos de alegria. Eles passam. Eu sou alguém plenamente feliz, com picos, momentos de provação. Eles passam, meu irmão. Porque eu e vocês podemos passar por diversas provações, enfrentar o caos da vida, porque nós entendemos que a provação nunca é eterna, meu irmão. O que você tem passado não durará para sempre. Para os que estão em Cristo Jesus, as provações, os sofrimentos são apenas momentos. Por isso eu e vocês enfrentamos, perseveramos em meio ao caos. Ele passa. O caos passa, meu irmão, não se desespere. Mas enquanto ele dura, o que nós devemos fazer? Talvez você não queira ouvir isso, talvez eu não vou ouvir nenhum amém, mas nós aprendemos a sofrer. Você está disposto a aprender a sofrer, meu irmão? Sofremos como Tiago sofreu. Sofremos como Jó. Sofremos como Cristo. Somos chamados a enfrentar o caos da vida, não tendo todos os motivos, mas sabendo que por trás do abismo que há diante de nós há um belo sorriso de alguém bem maior e que pensa mais além. Meus irmãos, Deus é soberano sobre os nossos sofrimentos e sobre o nosso caos também. De maneira prática, nós reagimos de joelhos. Você tem feito bom uso deles? Como eles estão? Porque se eles estiverem novinhos em folha, quer dizer que você não tem feito bom uso.
Você tem investido mais tempo orando a Deus ou reclamando? O fato é que muitos são mais como Amã, desesperados em receber, em serem abençoados, mas pouquíssimos a serem como Jó, dispostos a amaldiçoar a si mesmo, do que abrir seus lábios contra Deus, em quem você confia, meu irmão. No século XVIII, Jonathan Edwards construiu um legado para a vida toda. O maior pregador de sua era teve uma grande mulher ao seu lado. Sarah Edwards, quando perdeu o seu marido, escreveu o seguinte a uma de suas filhas: minha filha querida, o que posso dizer? Um Deus santo e bondoso nos cobriu com uma nuvem escura. Ó, que possamos beijar o bordão que nos fere e colocar nossas mãos à boca. O Senhor fez isto. Ele me fez adorá-lo por sua bondade, por nos permitir que tivéssemos o seu Pai por tanto tempo. Mas meu Deus vive, e Ele tem meu coração. Estamos todos nas mãos dEle. Ali estou e desejo estar. Em quem você confia, meu irmão? Em quem você confia? Os cristãos podem esperar em Deus. Vimos uma primeira resposta. Eu quero ir à segunda delas com vocês. De acordo com os versículos 5, 6 e 7, os cristãos podem esperar no Deus que intervém. Aqui encontramos um rei Xerxes intrigado. E por que não dizer desesperado? O argumento da rainha teve efeito e despertou o rei para o risco de perder a sua esposa favorita. Aqui, segundo alguns comentaristas, a capacidade dele de raciocinar diante da situação é substituída por uma fúria incontrolável. E essa era exatamente a intenção de Esther. Ela não queria que o rei parasse e pensasse, mas que agisse imediatamente em favor dela. E não é isso que acontece. O rei começa a agir a partir daqui. Versículo 5, me acompanhe por favor. Versículo 5, o rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? O fato é que Xerxes aqui está preocupado em achar um culpado e despejar sobre eles todo o seu furor, toda a sua ira. Afinal de contas, que tipo de marido ficaria parado ao saber que sua esposa foi ameaçada de morte? Ao ser perguntada sobre um culpado, Esther deu uma resposta inteligente, como observa um comentarista. Ele diz o seguinte: diante da pergunta, uma resposta tentadora para Esther poderia ter sido dizer ao rei o que o profeta Natan disse quando do confronto com Davi: tu és o homem. Afinal de contas, nada disso teria acontecido sem a cumplicidade do rei. Mas esse não era o objetivo do discurso dela. Em vez disso, ela direciona a ira do rei para o homem por trás do edito. Versículo de número 6. O adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Era arriscado demais, irmãos, acusar Xerxes. Tudo podia ir por água abaixo em questão de segundos. E é exatamente por isso que Amã estava lá, sentadinho. Charles Swindoll imagina que Amã deixou cair o copo de vinho de tão grande o susto que ele levou ao ouvir o seu nome. O texto nos confirma isso. Meus irmãos, vocês conseguem enxergar como Esther mexeu as peças astutamente? Que baita plano! Aqui no versículo 6, ela encerra a sua participação ativa no capítulo com um cheque-mate. A batata quente agora está nas mãos do rei.
o que ele vai fazer. Versículo 7, irmãos, por favor. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Ester. De imediato, como eu e você vemos no versículo 7, o rei sai furioso para o jardim do palácio. Enquanto eu meditava e estudava o texto, eu tive algumas dúvidas sobre essa ação do rei. Será que ele saiu porque ficou triste diante da traição de seu braço direito? Colocou a vida de sua esposa em risco? Ou será que ele não sabia o que fazer? Ian Duguid, um comentarista, ele me apresentou a hipótese que mais bate com o caráter de Xerxes. O que provavelmente incomodou Xerxes era a questão de sua própria reputação. Novidade, né? O edito de Amã havia sido autorizado pelo rei. Como poderia ele agora, sem parecer fraco, punir Amã por promulgar um decreto que ele mesmo havia aprovado? Era um dilema complicado. O camarada saiu porque estava preocupado com ele mesmo. E quanto a Amã, o autor sagrado nos diz que ele ficou para implorar por sua vida à rainha Ester. Vocês veem a ironia aqui? Amã planejava destruir todo o povo judeu. Mas diante da fúria do rei, ele se prostra e clama a uma judia. O que seria isso, irmão, senão a mão de Deus? A intervenção de Xerxes veio um tanto atrasada nessa história toda. Mas a mão de Deus está orquestrando tudo. O Deus do Evangelho, o Deus de Israel, é o Deus da intervenção. Você enxerga essa mesma realidade? Você crê que Deus é soberano e governa a história para a sua glória e bem do seu povo? Talvez nós tenhamos aqui um sim unânime. Então eu vou complicar. Deixa eu reformular a minha pergunta. Você crê que Deus é soberano e vive, age de acordo com essa verdade? Ou você é aquela pessoa relaxada que do sofá diz: Deus é soberano? É uma mesma declaração, mas respostas diferentes a essa verdade. Existe realmente um dilema entre soberania de Deus e responsabilidade humana? Qual a parte de quem nessa história toda? A história de Ester aqui é muito útil para nos ajudar com essa questão. Um comentarista diz o seguinte: o plano complexo de Ester foi uma parte necessária para o fim, mas não o que mudou a sorte do povo de Deus. O autor sagrado nos revela que o ato soberano de Deus é a reviravolta, mas Deus trabalha por meio dos esforços fiéis do seu povo, tanto quanto por atos providenciais extraordinários. A verdade é que não devemos nos apegar a um possível dilema, mas sim a encontrarmos equilíbrio diante dessas verdades. O nosso objetivo, irmãos, é equilíbrio entre ação e oração. Equilíbrio entre realizar e descansar. Nós não fazemos tudo, nem ficamos sentados olhando Deus fazer, mas participamos com Ele da realização de seus propósitos. Meu irmão, torne mais fácil as coisas e de maneira prática, como funciona. Alguns exemplos do meu e do seu cotidiano. Nós queremos ver os nossos amigos e familiares indo a Cristo. Nós não podemos salvá-los. Isso é com Deus. Mas o que nos impede de pregar o Evangelho, orar por suas vidas e trazê-los à igreja? Você espera ter um casamento melhor, um relacionamento mais saudável?
frutos de santidade e salvação vêm de Deus. Mas o que te impede de caminhar em direção a eles, com os meios disponíveis? Você quer ser santo, meu irmão? Você lê as biografias dos grandes homens ao longo da história, Edward Whitfield, e você diz, meu Deus, por que não sou assim? Você deseja ser santo. Confie na promessa de Deus, de que você vai sim progredir em santidade pelo trabalhar do Espírito. Mas, meu irmão, não fique sentado esperando Deus fazer tudo. Não é à toa que Ele nos diz, desenvolvam a sua salvação. Não para por aqui, são muitos e muitos exemplos. Contudo, o que eu quero enfatizar é o privilégio de nós participarmos com Deus da realização de seus propósitos na nossa vida, para a sua glória e alegria do nosso coração. Portanto, meu irmão, lute por equilíbrio. Não só fique sentado esperando. E também não pense que você é um super-homem. Lute por equilíbrio. Mas você quer uma boa notícia? Mesmo que eu e vocês não encontremos equilíbrio, Deus cumprirá seus planos. Deus cumprirá os seus planos. Isto é um exemplo perfeito disso. Eu pergunto a vocês, onde está o equilíbrio dela? Pelo que vemos no livro, ela não é um modelo de oração e dependência. Mas Deus escolheu livrar o povo através da atividade de Esther, independentemente de qualquer evidência explícita de dependência da parte dela. Esse não é um grande consolo, irmãos. Não uma desculpa para não fazermos nada, mas uma segurança na busca por equilíbrio. Afinal de contas, em relação àquilo que não podíamos fazer, Deus já resolveu para nós na pessoa de Cristo. Porque podemos encontrar segurança no Senhor, irmão. Porque o Deus do Evangelho agiu em nosso favor na pessoa bendita de seu Filho. Eu e vocês estávamos em apuros. Tínhamos um terrível problema. O nosso coração estava completamente desequilibrado. Nós marchamos rebeldes contra Deus. Queríamos impor a adoração da criatura no lugar do Criador. Estávamos comprometidos com o nosso pecado, irmão. Como Deus responderia a pecadores, miseráveis que escarnecem de sua glória? Com ira santa e justa. As coisas não iam terminar bem para nós. Amargaríamos uma condenação eterna e merecida. Contudo, porém, entretanto, todavia, o Deus do Evangelho agiu em nosso favor. Ele nos enviou um meio para a salvação, Jesus Cristo. A Escritura Sagrada diz que na cruz do Calvário, Ele foi esmagado por causa das minhas e das suas transgressões. Ele foi transpassado por causa de nossas iniquidades, mas não para por aí, irmãos. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele. Temos paz com Deus. Nos achegamos diante dEle não com base no se eu achei favor em teus olhos, mas na certeza de que Deus achou favor, Cristo achou favor para nós aos olhos de Deus, irmãos. Temos paz com Deus. Glorifique ao Senhor diante dessa verdade. Você vai repousar a sua cabeça no travesseiro nesta noite, sabendo que você tem paz com Deus. Temos paz com Deus. O Deus do Evangelho é o Deus da intervenção. Amém? Por último, irmãos, temos visto que podemos esperar em Deus. Vimos que podemos esperar em Deus em meio ao caos. E no Deus que intervém. Por último, dos versos 8 a 10, vemos que podemos esperar em Deus por um fim surpreendente. As coisas podem mudar e muito
de um dia para o outro. Você concorda comigo? O exemplo de Amã nos prova isso. Ele começa o capítulo como o segundo homem mais poderoso de sua época e o termina como um homem enforcado. As reviravoltas da vida são surpreendentes. Vocês se lembram do dilema do rei no versículo 7? Então, ele precisava de um bom motivo para punir Amã e não manchar a sua reputação. Quando ele retornou à sala do banquete, ele percebeu que Amã havia claramente resolvido o problema para ele. Versículo 8. Diz assim: e voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esté estava reclinada. Eu preciso enfatizar que esta deve ter sido uma cena muito constrangedora. O costume no Oriente Antigo era de comer reclinando-se à mesa, meio que deitado, assim de lado. Em meio ao desespero, Amã acabou se aproximando demais da rainha. E de acordo com a etiqueta do palácio, era um ultraje o homem se aproximar daquela forma que não fosse o rei diante da rainha. Foi a justificativa perfeita para o rei. Versículo 8. E então exclamou: chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa. É pouco provável, irmãos, que Xerxes tenha realmente acreditado que Amã estava a ponto de estuprar, de violentar Esther. Mas essa era uma acusação conveniente, que desviava a atenção do verdadeiro problema. As reviravoltas são surpreendentes, não é mesmo? Amã tem o rosto coberto, como diz o texto, e uma grande certeza: as coisas não vão acabar bem. Ironicamente, aquele que queria matar os judeus ele queria matar os judeus porque um deles não quis se quedar diante deles. Acabou sendo executado com a acusação de se quedar inapropriadamente diante de uma judia. E não para por aí. Vamos terminar versículos 9 e 10. E um dos oficiais, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim, Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. O capítulo 7 termina com um fim terrível de um homem que foi consumido pela sua ganância e pela sua maldade. Amã depositou todas as suas fichas no império e na atenção do rei, e acabou enforcado. A ira do rei foi aplacada, foi acalmada, mas nós não vemos nenhuma decisão definitiva quanto à situação dos judeus. O que aconteceria com eles? O que Esté estava pensando nesta hora? São cenas para o próximo capítulo. Você se identifica com Amã? Calma, eu não estou tentando lhe ofender. Eu apenas me preocupo em onde está o seu coração. Você tem confiado nos impérios terrenos como ele. Amã viveu para as glórias do império e teve a sua vida destruída por ele. Isso nos coloca diante de uma grande verdade: os impérios terrenos não são indestrutíveis. Eles caem, irmãos, e pior, quando caem, levam enforcados os seus súditos. Aonde eu quero chegar com isso? Te exortar do perigo de cair com os impérios que você tem levantado em seu próprio coração.
pelo que você tem vivido, meu irmão. Aonde estão os seus olhos, minha irmã? Você tem construído a sua vida em torno da sua carreira profissional ou acadêmica? O seu casamento está num pedestal? Os seus filhos são a sua glória? Ou ainda, você tem se lançado desesperadamente como Amã, na busca por fama, poder e honra no reino dos homens? A grande pergunta é: você tem buscado significado para a sua vida nas coisas passageiras deste mundo? Se a sua resposta for sim, lembre-se, não há alegria duradoura e segurança eterna em nenhuma delas. O que fazemos então? Porque eu e vocês não damos ouvidos àquele que é a certeza de um fim seguro. Jesus Cristo, no maior sermão da história, disse o seguinte: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Não é seguro, irmãos, depositar o nosso coração nas coisas passageiras deste mundo. Por isso eu suplico, não permitam que nada deste lado do céu possua a sua alma. O que nós fazemos então se os muros dos impérios que levantamos não são seguros? Nós temos esperança. Diferente de Amã, nós confiamos nas promessas de Deus. No livro do profeta Daniel, o mesmo tem uma visão que nos faz ferver o coração e nos enche de esperança. No capítulo 7, após prever a queda de grandes impérios terrenos, nos deparamos com os versos 13 e 14, que dizem o seguinte: em minha visão à noite, vi alguém semelhante a um filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens, de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno, e seu reino jamais será destruído. Quem é esse, irmão, senão Jesus Cristo, o Filho de Deus? Quem está mais apto do que ele, para triunfar sobre tudo e segurar o cetro do universo? Meus irmãos, vocês querem um motivo para ter esperança? Jesus Cristo está voltando, e quando Ele chegar, colocará todas as coisas em ordem. Afinal de contas, este mundo está uma bagunça. Milhares de vidas são ceifadas nas guerras do Oriente Médio. Irmãos nossos são perseguidos, torturados e mortos ao redor do mundo. O Brasil está mergulhado em corrupção e violência. E não são só as guerras de fora que nos causam problemas, mas as guerras de dentro também. Todos os dias, eu e vocês lutamos contra a influência do pecado nas nossas vidas. Não é fácil. As guerras de fora e de dentro não nos dão trégua. Mas, meu irmão, não se desespere. Jesus Cristo está voltando. Quando Ele chegar, colocará ordem no caos para sempre. Se por um lado não há necessidade para desespero, que tenhamos expectativas santas. Nós fazemos como Jonathan Edwards: grava a eternidade nos meus olhos, Senhor. Grava a eternidade. Por causa de Cristo, eu e vocês temos uma cidadania celestial. Você medita sobre isso. Essa verdade influencia a sua vida. Não fomos feitos para conquistar as coisas no reino dos homens, mas para o reino celestial.
os impérios terrenos caem, irmãos. O reino celestial é eterno. O nosso rei não é como Xerxes. Ele não é um tirano cruel. Ele não é egoísta. Ele é doce como um cordeiro e poderoso como um grande leão. Ele não é ambicioso, orgulhoso, insensível. Antes de receber a coroa do universo e se assentar no seu trono de glória, ele recebeu uma coroa de espinhos e foi levantado em um madeiro por amor de nós. Porque podemos ter certeza de um fim seguro, irmãos. Porque na cruz do Calvário, Jesus Cristo nos conquistou vitória eterna e acesso ao reino celestial. Eu e vocês, irmãos, com todos os nossos percalços, com todos os nossos pecados, com todas as nossas falhas, chegaremos até o fim. Não porque merecemos ou conseguimos, atravessaremos juntos os portais do esplendor, porque Ele prometeu que jamais seríamos separados de seu amor. Durma tranquilo hoje, meu irmão. Eu e vocês, um dia, atravessaremos os portais do esplendor e encontraremos descanso com Ele eternamente. Glória a Deus por isso. Você já teve problemas com segredos? Eu já perdi as contas de quantas vezes já aconteceu comigo. Esté aqui fez revelações importantes, mas nem tudo aconteceu como esperávamos. O que será que acontecerá com os judeus? Eles estariam em apuros, apesar da morte de Amã. Nós não temos todas essas respostas. Mas cá entre nós precisamos realmente nos preocupar. O suspense deixado pelo autor é ofuscado por um detalhe, um grande detalhe. Quando foi que Deus desamparou o seu povo? Deus jamais abandonou, não abandona e jamais abandonará o seu povo. Essa verdade também nos abençoa, irmãos. Ele está conosco nos pastos verdejantes e tranquilos, mas também se faz presente nos momentos obscuros e incertos. O nosso Deus é Deus presente. Portanto, como disse Charles Spurgeon, que a soberania de Deus seja o travesseiro onde eu e vocês repousamos as nossas cabeças. Amém? Deus abençoe vocês. Uma curva surpreende com um triste final, uma dor fatal. Quando o rio se encontra com a represa final, onde está o mar? Onde está o cais? Onde está a paz? Senhor, nós te louvamos. Deus, como o Senhor é bom em nos trazer até a tua casa, para assim, Pai, ouvirmos a tua voz, para termos, Senhor, essa oportunidade de poder te adorar, de poder bendizer o teu santo nome, de poder dizer, Pai, que estamos seguros no Senhor. Apesar, ó Deus, do caos que muitas das vezes somos inseridos,
Apesar de situações na nossa vida, Pai, que quando olhamos, aos nossos olhos não tem saída, mas quando olhamos para o alto, percebemos que servimos a um Deus que intervém. Oh Deus, obrigado, Pai. Que esta palavra possa estar arraigada em nossos corações. Que venhamos meditar, ó Deus, ao voltarmos para nossa casa. Que venhamos reclinar, ó Deus, a nossa cabeça no travesseiro da Tua soberania. Tem misericórdia de nós, Pai. Tem misericórdia de nós, Senhor, se muitas das vezes duvidamos de Ti. Se muitas das vezes te questionamos, reclamamos. Deus, que a Tua graça continue sendo derramada em nossas vidas. Leva-nos em paz para casa, Pai bendito. Dá-nos uma noite tranquila, uma semana abençoada na Tua presença. Abençoa a nossa família, Pai, a nossa casa. No nome de Jesus. Livra-nos do mal, Senhor, das tentações, sejam elas vindas do mundo, da carne ou do diabo. Mas que o Senhor nos ajude a nos preservarmos no caminho do Senhor. Pedimos tudo isso, Pai, gratos no nome do Teu Filho Jesus, este que vive e reina para todos sempre. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o poder e as consolações do Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. E a igreja diz amém. Deus os abençoe, irmãos.